gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man! My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, Brasil. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E hoje, infelizmente, o Og Maciel não está conosco, porque na região dele, na Carolina do Norte, teve um blackout de energia elétrica. Mas a gente vai incluir aqui algumas perguntas deixadas pelo Og, então a participação dele ainda está aqui no podcast. Então, hoje esse é um episódio especial, onde falaremos sobre a linguagem Lua, que é uma linguagem multiplataforma, multiparadigma, leve, bastante extensível e bastante utilizada em software embarcado, games, scripts, plugins e muitas outras coisas. A linguagem Lua foi criada no Brasil, na PUC-Rio, em 1993, e inicialmente ela foi criada para ser utilizada em um projeto da TechGraph na Petrobras, mas devido à sua eficiência, clareza e facilidade no aprendizado, ela passou a ser disponibilizada, como linguagem para uso geral sob a licença MIT. Bom, continuando aqui falando um pouquinho mais, a linguagem Lua ela se tornou uma das mais importantes na categoria de linguagens dinâmicas e tem sido adotada como linguagem de scripts em software, como, por exemplo, o Adobe Photoshop, o Corona SDK, que é para desenvolvimento mobile, tem o Nginx, um dos web servers mais utilizados atualmente, o motor de buscas o Elasticsearch, o PlayStation Home e também a grande quantidade de games como Angry Birds, Civilization, Far Cry, Ragnarok e World of Warcraft. Para mim, especialmente, esse episódio é muito legal porque eu sempre gostei muito de Lua. Eu costumo até brincar, como a gente aqui faz parte da comunidade Python e acaba usando Python na maior parte do tempo, eu costumo brincar e falar que Lua é a linguagem mais pythônica que existe, porque a gente tem o Zen do Python e a gente costuma dizer que seguir o Zen do Python é uma coisa pythônica. E toda vez que eu penso no Zen do Python, eu acabo olhando para Lua e pensando, nossa, como Lua é uma linguagem pythônica, uma linguagem que tem bastante clareza, assim, eu acho muito legal. E eu sempre indico para as pessoas, inclusive aqui no podcast, mais de uma vez eu falei sobre o livro Programming em Lua, que é o manual praticamente da linguagem, escrito pelo criador de Lua. E eu indico até para quem não vai programar em Lua, porque tem muita coisa legal, principalmente sobre estrutura de dados que está ali naquele livro. Então eu estou bastante feliz de fazer esse episódio. E hoje nós trouxemos uma convidada especial para ajudar a gente a responder algumas questões sobre a linguagem Lua, já que a gente não está inserido nessa comunidade ativamente, A gente, como eu já mencionei, trabalha muito com Python, mas gosta bastante de Lua. Então a gente trouxe uma convidada que é brasileira, ela é engenheira de software, atualmente trabalha na Red Badger, em Londres, é muito ativa na comunidade Lua, é organizadora do LuaConf, do Lua Dev Room na FOSDEM, é mantenedora do Lua Space, que é o blog da comunidade Lua, e é criadora do Sailor Web Framework, fundadora do grupo Lua Ladies, que é uma iniciativa para trazer mais mulheres para a programação a partir da comunidade Lua. E ela também escreve poemas e toca pianos nas horas vagas. No finalzinho do episódio a gente vai querer saber bem pouquinho sobre isso daí, já que hoje a gente vai focar em Lua. Então é isso aí, Etienne Dalcol, seja bem-vinda ao Castalho Podcast. Olá, obrigada. Bom, vamos lá, Eliezer, quer começar aí já com as perguntas? Bom, já que a apresentação foi um pouquinho longa, então vamos direto aí para as perguntas, Então, para começar, Etienne, por favor, fale para a gente aí como e por que você começou a programar em Lua e como ingressou na comunidade Lua. Então, eu comecei a minha graduação na PUC-Rio, que é onde a Lua foi criada, E só que na época eu não sabia disso. Eu estava conversando com o pessoal sobre a linguagem que eu tinha conhecido através do jogo Ragnarok Online, quando alguém me interrompeu e falou assim, olha, você sabe que foi criada aqui? Eu, como assim aqui? 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 Aqui. Lá pro 5º período você vai ter aula com o Roberto, que é o criador da linguagem, então você provavelmente vai ter aula de compiladores ou alguma coisa assim com ele. E eu fiquei assim, como procurar uma boa palavra? Eu fiquei assim, embasbacada, porque eu não fazia ideia naquela época que Lua tinha sido criada no Brasil. E aí eu achei que era uma questão de honra, porque
calhou que na PUC, na época, não tinha nenhuma aula sobre Lua. Eu achei isso um absurdo, né? Como assim a linguagem foi criada aqui e a gente não tem, assim, uma matéria sabe, que passe Lua para os alunos. Eu falei assim, então eu vou pegar e eu vou aprender. Eu acho que é uma questão de honra, eu tenho que sair daqui. Eu não posso me formar sem saber essa linguagem que foi criada aqui. E aí eu comecei a usar e eu comecei a gostar muito, assim, que foi uma coisa meio inesperada, assim, vou brincar com essa linguagem aqui. Só que quanto mais eu usava, mais ela me atraía, assim, porque eu falei assim, nossa, essa linguagem é uma linguagem tão correta. Assim, olha, as coisas fazem sentido, ela é tão simples, ela é tão rápida. E aí foi uma paixão à primeira vista, assim. Legal, e aí, entrando agora, já que você falou que se apaixonou por Lua, né? A gente sabe que Lua tem implementações para web, para mobile, data science, dispositivo embarcado, inclusive tem um negócio que é o Node, esqueci exatamente o nome, mas tem um negócio bem legal para embarcado que eu vi recentemente, tem games, ou seja, Lua está em bastante lugar, então tem com certeza alguma área que Lua se destaca, né? Você poderia dizer para a gente qual é a área de destaque de Lua, onde a linguagem mais está presente atualmente, e recomendar aí algum framework ou plataforma nessa área de destaque? Sim, claro. Assim, a grande área onde Lua se destaca, assim, que foi uma coisa meio por acaso, é a área de jogos, né? Porque Lua caiu no domínio de jogos meio de paraquedas, foi através de um artigo acadêmico que foi publicado, uma pessoa viu, aí resolveu fazer um jogo, que foi o Grim Fandango, aí resolveu falar desse jogo, falar dessa experiência numa conferência na Califórnia, GDC, aí mais pessoas ficaram sabendo, aí foi um networking effect, né? E aí a calhou que ela ficou muito conhecida nessa área, que parar para pensar, né, olhando para trás, assim, é realmente uma aplicação perfeita de Lua, porque Lua foi criada para fazer uma interface com uma linguagem compilada, para você não ter que, por exemplo, recompilar o programa inteiro para mudar algumas coisas e oferecer uma forma de modificar esse programa de uma maneira mais fácil, para pessoas que não necessariamente são super confortáveis com programação, o que é bem o caso de quem faz, por exemplo, level design em jogos e tal. E aí Lua espalhou nessa área muito rápido, chegou a ser a linguagem número 1 nesse domínio. Hoje em dia eu não sei como é que tá, eu acho que a época de ouro de Lua em games foi mais ou menos entre 2008 e 2011, continua sendo uma das linguagens mais usadas. Não sei te dizer se hoje em dia é a mais usada, mas ainda tem diversos frameworks importantes que usam Lua para o desenvolvimento de jogos. Então tem o Corona SDK, tem um que é utilizado pela King para fazer os jogos deles, que é o Daffodil. Tem um super bacana, que é super fácil de usar, que eu já usei para fazer uns protótipos, que é o Love 2D, que tem um fórum super bacana, uma comunidade muito ativa. De vez em quando eles fazem umas jams de desenvolvimento de jogos. Deixa eu pensar mais um. Agora não tá vindo outro na cabeça agora, mas tem um que é chamado Pico 8, que é um emulador de console antigo, que você faz uns cartuchos virtuais e ele é todo programado em Lua. E é muito bacana, é muito simples de usar, é muito bonitinho os gráficos. Eu ainda não usei para criar um jogo completo, assim, eu dei uma olhada só, mas é um framework que eu quero dar mais uma olhada profundamente.
Bom, então, já que a gente falou assim de uma área que Lua se destaca bastante, e como o Bruno mencionou, a gente está mais ligado à comunidade Python do que à comunidade Lua. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a comunidade, né? Se existe uma comunidade forte aqui no Brasil, se você vê o número de pessoas interessadas em Lua aumentando ou diminuindo, e se o pessoal que está interessado do Brasil, se tem bastante documentação em português para quem está começando, algumas coisas nesse sentido, assim, um pouco a respeito de como seria alguém, nunca vi Lua na minha vida, como é que eu vou começar, vai ter mais gente para me ajudar e por aí vai. Então, a comunidade Lua não é assim enorme, igual a gente poderia dizer da comunidade de Python, de Ruby, já comparar com JavaScript, então nem se fala. Então, assim, é uma comunidade menor, mas é uma comunidade super ativa, com pessoas super inteligentes e super dispostas a ajudar. A lista de e-mail de Lua é um recurso incrível, onde as pessoas têm discussões de vários níveis, vai encontrar discussões sobre como fazer compiladores e detalhes de memória, até dúvidas simples de por que quando eu faço esse loop não dá esse problema. E as pessoas são sempre dispostas a ajudar, que eu acho que isso é a coisa mais legal. Então, assim, é uma comunidade que não é grande, mas também não é pequena para você não se sentir amparado. Então, assim, eu acho que tem uma quantidade de gente super... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra. Super suficiente para fazer tudo o que você precisa. É uma comunidade assim, que está bem espalhada em vários tipos de recursos, dependendo da sua preferência, né? Eu acho que o melhor de todos é a lista de e-mail, mas também tem uma galera que de vez em quando posta no subreddit, tem uma galera que está sempre postando na hashtag do Twitter, tem um chat no IRC, tem uma lista de e-mail em português também. Essa lista de e-mail em português ela é menos ativa que a lista de e-mail em inglês, mas várias pessoas importantes da comunidade estão nela e os e-mails, as dúvidas sempre são respondidas, assim. O Stack Overflow de Lua também é bem ativo. Então, assim, passa a impressão de que talvez não tenha muita gente, mas eu nunca vi uma pessoa com uma dúvida passar sem ser ajudada. Em questão de outro tipo de material, para quem está começando, assim, principalmente em português, porque sobre usuários no Brasil e usuários fora do Brasil, Lua tem uma coisa particular, que é que, apesar dela ter sido criada no Brasil, eu tenho a impressão de que a comunidade fora do Brasil é maior. Eu acho que Lua é mais usada aqui na Inglaterra, por exemplo, do que no Brasil. Mas tem um livro em português, a versão em português do Programming Lua, acho que deve ser Programando em Lua o título, que agora eu não lembro, mas se for traduzir literalmente é isso. Não sei agora quanto custa, mas se você for em lua.org, tem lá, e você pode comprar online. E como vocês estavam falando antes, realmente o livro é muito bom, não só para você aprender Lua, mas para aprender mais de programação de forma geral. E tem uma coisa muito interessante sobre o livro, que ele é bem interessante, porque às vezes você pega uns livros assim que são uns tijolos de 1000 páginas e você fica lendo assim de uma forma cansativa, sabe? Você enrola assim para passar um capítulo e aquela leitura pesada. Já o livro de Lua foi uma leitura super agradável, que é algo que eu acho que não dá para dizer de muitos outros livros de linguagem de programação. Então, eu refaço essa recomendação do Programando em Lua. Legal. Continuando um pouco relacionado à comunidade, mas aí é para quem está interessado em trabalhar com Lua, então alguém que foi lá nesses lugares que você comentou aí, aprendeu e falou assim, eu gostaria de trabalhar com isso.
Como é que você vê a oferta de trabalho, o mercado de trabalho assim em geral, para quem gostaria de trabalhar com Lua? Isso é meio complicado, porque o Lua é uma linguagem que ela é meio escondida, né? Porque como ela opera bem com C, e geralmente ela faz parte de programas maiores, de projetos maiores, que envolvem várias linguagens. Então é difícil ter uma vaga que seja assim, programador Lua, como você vai achar muitas vagas que elas são específicas para uma linguagem de programação, tipo, programador Python, ou procura-se um programador Java. Com Lua, eu já vejo isso acontecer menos. As pessoas geralmente usam Lua em projetos, em empresas, no meio de vários outros projetos, envolvendo várias outras coisas. Então, por exemplo, usando como exemplo uma vaga de emprego que eu vi tem pouco tempo numa empresa em Paris que está fazendo um projeto embarcado. Eu não lembro exatamente qual é o produto deles, mas é um aparelhinho que você conecta no teu roteador e ele faz um backup automático das suas coisas e você tem um backup local, assim. O que é bem legal, porque você não precisa enviar as coisas para Califórnia e voltar, né, pela internet. Mas, enfim, e aí eles têm esse sistema embarcado, eles usam Lua, mas aí a vaga deles... a propaganda da vaga, assim, o recrutamento não é assim, procura-se um programador Lua. Não, eles estão procurando um programador de sistemas embarcados. Aí eles pedem entre os requisitos, a gente quer pessoas que saibam C, que tenham conhecimento de Linux, que saibam Lua, e aí tem uma série de requisitos. Então, assim, Lua é muito usado, você vai achar o Lua em vários tipos de empresa, que trabalha com várias coisas diferentes, mas geralmente não é o foco da oferta. Geralmente faz parte de um pacote de um projeto maior. Bacana, então isso quer dizer que um programador Lua, quem vai aprender Lua, geralmente precisa ter uma bagagem aí, principalmente de sistema operacional e de uma linguagem mais básica, tipo uma linguagem C ou alguma outra, né, para poder ter um currículo um pouco mais rico e conseguir embarcar de repente numa dessas vagas aí de Lua. Não é uma linguagem talvez que a gente indicaria para um iniciante que nunca programou na vida e fala assim, olha, comece por Lua. O que você acha a respeito disso? Não, pelo contrário, eu acho que Lua é uma linguagem super fácil e super recomendada para alguém que está aprendendo programação agora, por exemplo. Justamente porque ela é uma linguagem simples que é voltada para pessoas que não necessariamente são programadoras. Então, assim, de todas essas linguagens de programação que eu já vi, que eu já conheci na minha vida, Lua é mais fácil de aprender. Então, assim, depende do propósito pelo qual você está aprendendo essa linguagem. O que é diferente de como a linguagem é utilizada no mercado de trabalho. Então, assim, se você quiser usar o Lua, por exemplo, como o passo inicial, então, assim, eu vou começar a programar e eu vou usar a Lua como essa porta de entrada e depois eu começo a pegar C ou depois eu começo a me interessar por Linux, é um caminho completamente válido, que eu acho, inclusive, super interessante. Que bom, porque eu também acho Lua bem simples, né? Bem fácil de aprender. E isso já leva para a minha próxima questão aqui, que é a seguinte. Uma das coisas intrigantes, né, em Lua, e uma das coisas mais legais de Lua ao mesmo tempo, é o seu modelo de dados, né? Que é todo em volta dos tables, né? E dito isso, assim, Lua não tem orientação a objeto nativa, né? Você não tem o conceito de classes como elemento de sintaxe, né? Então não é algo que você vai ver em Lua. Então, por exemplo, muita gente aprende na faculdade Java ou C Sharp, né? As faculdades brasileiras costumam ensinar C Sharp, ou até mesmo Python ou Ruby, e acabam aprendendo a orientação a objeto do modelo clássico, né? Orientação a objeto a partir de classe, herança e tudo mais. E em Lua, a gente tem que construir a orientação a objeto, ela existe, é bastante forte, mas tem que ser construída através dos tables e metatables.
E eu particularmente acho isso bacana a partir do momento que você entende esse conceito, mas talvez para iniciante, né, para quem pega ali logo de cara e tá, de repente já fez um curso, né, uma faculdade na área ou vai fazer, isso acaba dando um certo susto. E o que você acha disso? Você acha que esse modelo de Lua não ter, vamos dizer assim, syntax sugars para orientação a objeto é algo vantajoso? Ou é algo que de repente dá um certo susto e afasta quem está aprendendo? Olha, ele pode dar um certo susto no sentido que a partir do momento que você fala que a linguagem não tem essa feature nativamente, as pessoas podem ter a interpretação errada de que essa feature não existe de forma alguma, que não é o caso. Como você falou, dá para você construir a orientação ao objeto a partir das metatables. Então, assim, eu acho que isso pode gerar, assim, um mal-entendido. Mas, uma vez que você resolve dar uma olhada e ver qual é, eu acho muito interessante, porque eu acho que tem muita gente que usa orientação ao objeto errado, que você decide usar para tudo sem parar para pensar por que você está usando. Assim, então vou fazer esse negócio aqui em Java e vou botar getter e setter para todos os atributos, aí fica um negócio gigante, sei lá, para você fazer um hello world. Então, assim, eu acho que quando você tem uma linguagem simples, você não é forçado a usar conceitos grandes, a não ser que você realmente precise deles. Então, a partir do momento que você olha para um programa e você pensa, não, aqui o único jeito, ou o melhor jeito de eu resolver isso daqui seria usando orientação a objetos. Aí você vai lá e prepara o seu programa para usar só quando você realmente precisa. Eu acho que dessa forma, no final, o programa ele fica muito mais simples, ele fica muito mais fácil de dar manutenção, porque você está realmente usando os conceitos de programação quando eles são realmente necessários. E não é, na verdade, complicado, porque, assim, quando a gente aprende orientação a objeto, geralmente na faculdade, a gente aprende a usar a orientação a objeto, mas a gente não necessariamente entende como a coisa funciona. E eu acho que quando a gente passa a usar a Lua para isso, você começa a ter um certo... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Um momento, assim, eureka, assim, do tipo... nossa, então... Na verdade, esse objeto aqui, ele só tem um ponteiro para um outro método que ele compartilha com um objeto maior. Não é um negócio de outro mundo, assim. E eu acho isso muito bacana, porque você passa a entender verdadeiramente certos conceitos. Legal. Eu vou aproveitar essa questão de a gente estar falando um pouco mais sobre a linguagem, né? Então, uma coisa que acontece muito, e você comentou aí da comunidade de JavaScript, tem bastante projetos que criam uma sintaxe mais agradável, né? Para que no final seja gerado JavaScript, né? Um que a gente tem que é bastante conhecido é o CoffeeScript. E ele é bem utilizado, assim, hoje em dia a gente vê bastante projeto, bastante empresa utilizando. O problema também é que ele passou a ser um pouco rejeitado pela comunidade, porque a facilidade na escrita traz muita dificuldade na manutenção. E do lado de Lua a gente vê o crescente uso, né, do MoonScript. Então, você poderia explicar aí para os nossos ouvintes o que é MoonScript, por que ela existe e se você tem uma opinião assim, se ela ajuda ou se ela atrapalha, como que seria a questão do MoonScript aí nesse meio? Olha, sendo bem honesta, eu não gosto muito de MoonScript. Assim, tem gente que adora porque você escreve menos código e ele tem certos conceitos que você não tem em Lua originalmente, até a questão de orientação a objeto que não é nativa em Lua você precisaria construir, ela é presente no MoonScript, mas como eu posso dizer,
tem muito açúcar sintático para muita coisa, para você escrever menos código, e eu acho que isso não necessariamente torna o código mais fácil de ler. Eu acho que é uma questão de prioridade. Como se eu fosse comparar, por exemplo, Ruby e Python. Ruby eu acho Ruby um pouco mais flexível que Python. Dá para você fazer mais coisa e escrever menos. Mas é mais difícil de ler. E aí eu fico pensando, poxa, será que eu quero colocar uma coisa na frente da outra? Será que essa é a minha prioridade? Eu acho que isso acontece um pouquinho com um script. Um script, ele tem certas prioridades que eu acho que vai depender do gosto pessoal da pessoa, né? O programador pode chegar e falar assim, olhar e falar assim, não, eu quero usar esse símbolo aqui quando eu for usar uma classe, não sei o que, eu acho isso legal. Ok, isso pode ser uma preferência pessoal, mas eu, por exemplo, eu já prefiro que o código fique mais claro assim que você bate o olho. Eu gosto mais de código nesse tipo de estilo. E aí eu não sei. Eu acho que vai do gosto de cada um. E você acha que corre o risco do MoonScript ter o mesmo futuro do CoffeeScript? Porque hoje a maioria da comunidade JavaScript meio que rejeita assim, o CoffeeScript, né? Eu tenho amigos que trabalham com front-end e eles olham um código em CoffeeScript e eles falam, não, eu não quero pôr a mão nisso daí porque vai ser um pouco mais complicado para eu dar manutenção. E com certeza foi escrito em 1/3 do tempo que se fosse realmente escrito com JavaScript puro. Você acha que corre o risco de projetos em MoonScript no futuro? Por exemplo, a gente vê frameworks, como por exemplo o Lapis Framework, que é um framework que eu já usei em Lua para algumas brincadeiras, que ele tem a opção de você escrever em MoonScript. Você acha que esse código escrito em MoonScript vai dar um pouco de trabalho daqui a alguns anos, quando, por exemplo, o Lua for atualizado ou coisa assim? Eu acho que é possível sim, porque eu acho que inclusive cai no aspecto de o que está por trás do projeto, né? Então, por exemplo, assim, para a linguagem Lua, você tem toda a equipe de pesquisadores da PUC-Rio que está dando manutenção, que está ali, e que no caso do MoonScript é diferente. Se bem que, por exemplo, o modelo de open source dos dois é diferente, né? A Lua em si adota um modelo catedral, onde você não é qualquer um que pode fazer commit pro Lua. As coisas passam pela equipe da PUC primeiro. Já no MoonScript, tá no GitHub, qualquer um pode fazer uma pull request. Então, sobre a questão da manutenção da linguagem em si, eu acho que pode ter uma diferença aí. Mas o MoonScript também é usado para projetos grandes, né? Tem aí a loja itch.io, que é uma loja de jogos indie meio competidora da Steam, que usa o Lapis e usa MoonScript, né, para desenvolver o site deles. Então, assim, tem suporte, tem projetos grandes utilizando, é aberto. Mas, pessoalmente, eu já usei um script, eu acho que dá mais trabalho de manter sim, porque eu acho que todo o seu fluxo de desenvolvimento, ele acaba tendo uma etapa a mais. Então, por exemplo, o MoonScript, primeiro ele tem um transpiler que vai jogar o MoonScript para a Lua e depois o resultado em Lua é lido pelo Nginx. Aí tem vários pequenos probleminhas que acontecem no meio dessa etapa, entendeu? Aí você tem que ter o transpiler rodando, que lê do diretório e faz o transpiler automático, e aí o Nginx, ele lê do resultado, ele não lê do seu código. Você pode até usar a biblioteca para fazer o transpiler automaticamente, mas aí, enfim, você está colocando um transpiler ao vivo no código, né? Então, assim, isso deixa o programa um pouco mais lento. Então, assim, preferencialmente, você passa pelo transpiler primeiro. Você faz uma pré-compilação. Então, assim, e aí, no caso, o Nginx, ele, por exemplo, ele dava a linha de erro não
do meu programa em um script que eu estava escrevendo, mais da maçaroca de Lua gerada pelo compilador de um script para Lua, que não é um código assim legível, porque não foi escrito por uma pessoa, foi cuspido por um compilador. Então, assim, não é um código muito fácil de dar manutenção. Então, assim, tem várias pequenas coisas que podem acontecer no meio desse processo que não necessariamente facilitam a tua vida. Aí você tem que pensar, será que a facilidade de escrever um código que tem mais açúcar sintático compensa botar mais uma camada no meio do meu programa? Bom, eu não sei. Eu, pessoalmente, não prefiro. Mas, como eu estava falando, isso pode ser do gosto pessoal do programador. Se isso vai mudar de agora para daqui a uns anos, eu não sei. Pode acontecer de um script vir a ser mais adotado ou não. Honestamente, eu não faço ideia. Legal. Bom, eu concordo bastante com o que você falou aí. Eu já dei uma olhada no MoonScript e eu acabo preferindo realmente fazer aquele monte de metatable para chegar no meu objetivo do que usar a facilidade do MoonScript, apesar da tentação ser grande pela facilidade. Mas você citou uma coisa aí, então eu já vou levar para esse assunto, né, que é um assunto bastante polêmico. Então vamos entrar nesse tema, que é o seguinte: a Lua é a linguagem disponibilizada sob a licença MIT, né? Então é uma licença muito permissiva, né? Então, em teoria, assim, você pode usar, ela é livre. Mas a gente ouve falar bastante do modelo de desenvolvimento. Você até citou aí que é um modelo meio fechado, né? Então a gente escuta muito falar sobre essa questão do modelo de desenvolvimento de Lua ser fechado e que por esse motivo outras coisas surgiram, como por exemplo o próprio MoonScript, que a gente mencionou, e outras implementações como o LuaDit, e tem também o Luvit, né? E outras implementações que surgiram por conta de não terem sido talvez aceitas ou até consideradas dentro do desenvolvimento. Então eu queria saber de você, assim, se você sabe como é que funciona esse workflow de desenvolvimento. Se eu, por exemplo, desenvolvo um negócio bacana e eu quero que faça parte de Lua, existe um processo para que eu possa submeter isso? Isso é uma coisa aberta, né? E se você acha que esse modelo de desenvolvimento um pouco mais fechado atrapalha em alguma coisa no crescimento da linguagem? Olha, eu acho que não atrapalha, porque eu acho que é apenas um modelo de desenvolvimento diferente, porque o código ele continua sendo aberto e, como você falou, a licença é super permissiva. Se você quiser pegar a Lua, renomear, chamar de batata, relicenciar e vender por aí, você pode, entendeu? Tipo assim, não tem nenhuma restrição, você pode fazer o que você quiser com o código, menos culpar a PUC se alguma coisa explodir. Então, assim, literalmente é muito permissiva. Sobre a questão do desenvolvimento ser fechado e do surgimento de outras implementações, eu vou discordar de você sobre isso ter alguma relação. Eu acho que as outras implementações elas surgiram por outros motivos que não tem nada a ver com isso. Porque o LuaDit, por exemplo, é um tipo diferente de compilador. Então não é nem uma questão de implementar determinada feature em Lua. O LuaDit ele foi criado por um alemão chamado Mike Paul, que ele simplesmente pegou a definição da linguagem de Lua e escreveu um outro compilador para essa linguagem. Várias partes são escritas em assembly puro e uma outra forma de compilação, que é a compilação just in time. Enfim, tem vários detalhes técnicos sobre isso, mas enfim, o motivo não foi um patch rejeitado para a Lua, por exemplo. Então, assim, você pode contribuir para a Lua se você quiser, só que o processo é diferente. Você não vai chegar no GitHub e abrir uma pull request. Você vai chegar, você vai falar na lista de Lua, chega assim, olha, eu tenho pensado sobre determinada feature, não sei o quê, e aí o assunto é amplamente discutido na lista de e-mail. Então, assim, eu já estou na lista de e-mail há alguns anos. E aí, uma vez que você está lá, você começa a ver determinadas conversas e como funciona o processo. Então, o processo, ele existe, ele está lá, ele só é diferente. Então, assim, você tem que chegar, você tem que iniciar a discussão, e aí a comunidade participa ativamente
sobre será que isso é o melhor para a linguagem, será que não é? E aí, a partir daí, o Roberto toma conta e ele fala assim, ok, eu vou aceitar o seu patch, ou ok, eu vou implementar a sua ideia. Né? Depende de, você só iniciou uma ideia ou se você já escreveu o patch com o diff da sua implementação. Então, assim, isso é discutido na lista de e-mail e aí as coisas movem a partir daí. Esse processo fechado, ele existe porque Lua tem um objetivo claro, que é se manter uma linguagem pequena, justamente por ela ser usada muito como uma biblioteca, embarcado. E outra coisa, ela tem o objetivo de ser uma linguagem portável. Então, assim, Lua é escrito em C99 puro. Ou seja, para você poder rodar a Lua em qualquer coisa, numa máquina de lavar, se você quiser. Então, assim, existe uma certa, um certo controle de qualidade que é muito grande. Então, assim, eu acompanhei não vou dizer assim de perto, porque eu nunca fiz parte do Lab Lua, da PUC, mas assim, eu conheci várias pessoas que trabalham lá, eu vi mais ou menos como é o processo. Então, assim, existe esse esforço em manter o espírito de Lua como uma linguagem pequena e portável. Então, existe um motivo pelo qual não é qualquer pessoa que pode sair comitando toda hora, porque fica difícil de você manter esse controle se for dessa forma. Então, assim, eu acho que depende muito do propósito da sua ferramenta, do seu projeto, o que você quer fazer e como você decide adotar o seu modelo de desenvolvimento. Eu acho que para a Lua esse modelo funciona muito bem. Eu acho que se fosse o caso de ser, ao invés de ser um modelo catedral, ser um modelo bazar, poderia funcionar também, mas eu acho que talvez isso fosse depender da vontade dos atuais mantenedores de manter o projeto em outro lugar, de manter a comunidade, porque aí, a partir do momento que você permite qualquer pessoa fazer uma pull request, você também tem que ser muito delicado ao rejeitar a pull request. Então, assim, são várias coisas que envolvem o modelo de desenvolvimento, né? Não é só essa permissão, tem toda a questão de gerenciar a comunidade, etc. São coisas que dão trabalho. Então, assim, no final é uma questão de preferência. E no caso atual de Lua, como eu disse, eu acho que esse desenvolvimento funciona. Bom, pessoal, a conversa está muito boa. Nós ainda temos muitas perguntas para fazer a Etienne, então nós vamos cortar esse episódio em 2 partes. Então a gente finaliza aqui a primeira parte e na semana que vem você pode acompanhar aqui a segunda parte do Castalho Especial sobre Lua. Então até a próxima semana. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll.